Olá, tudo bem? Acho que hoje vai dar certo de eu passar o vídeo, porque ontem eu tinha gravado e tive que gravar outra vez hoje, porque não sei o que aconteceu. Eu, marinheira assim de primeira viagem, tentando essa nova carreira, eu perdi o vídeo. Mas enfim, vamos caminhando e eu fiz um introito a respeito dessas questões importantes do casamento, falando do campo do plano da existência, do plano da validade e do plano da eficácia. Deixa que eu me permita a uma reflexão a respeito do plano da existência em razão dos feedbacks que eu tive no resumo de vocês. O plano da existência, que fique bem claro, né? Quando a gente fala que o casamento não existe, é porque falta os elementos estruturantes, né? Muitos resumos falam, ó, no plano da existência o casamento não existe. Não é isso, né? Então faltou este ingrediente. Talvez eu verificando também o vídeo, talvez eu não tenha realmente me feito entender, porque eu simplifiquei muito. Então, o casamento no plano da existência, ele só não vai existir, obviamente, quando faltam elementos estruturantes. Então, é isso que nós estamos vendo hoje, né? Aqui nós vamos verificar hoje cada uma daquelas nulidades e cada uma das anulabilidades a que nos referimos. Muito bem. Quando eu falo do plano da existência, isso é interessante observar. Se um casamento é feito por juiz incompetente, ou seja, com relação à matéria, racione matéria, o casamento não existe. Ou seja, um casamento celebrado, por exemplo, por uma pessoa que não pode celebrar, que não é o celebrante de casamentos, que não tem competência para celebrar o casamento. O casamento não existirá, porque lhe falta competência para isso, não é? Ele não é ungido para aquela finalidade. Todavia, se a incompetência é com relação ao lugar, e aí nós chamamos de incompetência racioniloc, né? Se a incompetência é com relação ao lugar, aí este casamento é um casamento que será anulável. E aí, como nós já conversamos, nós sempre sabemos que o nulo não convalesce, não melhora, não sara. Eu gosto muito dessa expressão porque o aluno então introjeta isso e entende que a qualquer tempo, se é nulo, este vício é insanável e, portanto, ele poderá ser declarado nulo. O anulável, não é? Ele poderá ser anulado se observado o prazo para anulação e que, portanto, será um prazo prescricional. Ou ele poderá deixar passar o prazo, porque não é do seu interesse essa anulação, ele faz com que aquilo seja permeável ao mundo jurídico, ele aceite aquilo e então esse casamento ele convalesce, o vício deste casamento convalesce, e então ele, pelo tempo, passa, em razão de não ter havido essa busca da ação anulatória, ele então é convertido em um casamento válido, ok? Então, isto é muito importante. Agora, para a ação de nulidade de casamento, a norma exige processo ordinário, enquanto no matrimônio inexistente não há necessidade de qualquer ação que declare sua ineficácia, né?
ou pelo menos não se requerem os rigores e solenidades da ação anulatória, ok? Aí eu estou falando novamente do matrimônio inexistente, né? Aliás, eu gosto muito, e vocês sabem de fazer referência a Pontes de Miranda, né? Pontes de Miranda, nesse sentido, ele proclamou que os princípios que regem a nulidade não são aplicáveis aos casamentos inexistentes, por óbvio, né? Porque os elementos no casamento inexistente é a ausência dos elementos estruturantes. Então, para Pontes de Miranda, nos casamentos inexistentes, eles não requerem ação de nulidade, né? Ação declaratória de nulidade propriamente dita, né? Embora o interessado ainda possa pedir a órgão judicante que, examinando o título e a situação de fato, declare se o ato nupcial tem ou não esta necessidade, né, de buscar essa declaração em razão, tem ou não esta, portanto, existência legal. Tem ou não essa existência legal, porque há, obviamente, essa declaração. Mas vejam bem, né? Há de se ter uma certa parcimônia nesta busca, nesta procura, não é? Não com elementos jocosos, como eu até brinco para vocês na classe. É claro, se nós estamos numa cerimônia ritualística de brincadeiras, né? Em que, obviamente, estou fazendo um casamento artificial, de brincadeira, por exemplo, um casamento de festa junina, por favor. Evidentemente que neste caso a autoridade é totalmente incompetente e é aquela vontade que nesse momento emanada, não é uma vontade legítima, né? Obviamente isso está completamente no plano da inexistência. Mas eles manifestaram a vontade de casar. Sim, mas perante uma autoridade totalmente incompetente, né? No caso, por exemplo, a professora Regiane estava fazendo este casamento, certo? O casamento nulo ou anulável ainda pode ser declarado um casamento putativo, né? E aí, esta putatividade, já me perguntaram isto, um aluno, não é? Já se antecipando a essa questão, me perguntou o que é putatividade. Putatividade, vindo do verbo putare, é aparentar ser, né? É acreditar naquela conduta. Portanto, um dos nubentes pode estar de boa fé e o outro pode estar, portanto, de má fé. Ou seja, um dos nubentes desconhece a conduta, desconhece o fator que leva aquele casamento a ser declarado como nulo ou anulável. Malgrado o outro conhece o elemento de nulidade ou de anulabilidade, né? Portanto, o outro age de má fé. Mas pode acontecer que no casamento putativo, ambos desconheçam o elemento que levará à declaração de nulidade ou de anulabilidade, não é? Então, o importante é verificar que no casamento putativo, esta putatividade é carregar para dentro daquela relação o desconhecimento do vício que vai tornar este casamento nulo ou anulável. Então, no casamento nulo, eu tenho um vício de tal sorte importante, de tal sorte agressivo, que vai levar o casamento à nulidade. No casamento anulável, que vai buscar essa declaração de anulabilidade, eu tenho um vício que ele
não precisa, portanto, não é? Ele não fere todo o ordenamento jurídico, ele não fere a comunidade como um todo e, portanto, ele é passível de haver essa suportabilidade. Tanto isto é verdade que ele pode ser retificado e, uma vez retificado, ele pode ser ratificado. É um vício capaz de convalescer, é um vício capaz de ser consertado. Então, o casamento putativo, ele pode comungar da gama dos vícios de nulidade e de anulabilidade, mas deve ter este ingrediente, este plus, este quid, não é? Este elemento a mais, que é o fato de que ou ambos não conhecem do vício, ou um deles conhece do vício, né? Ou nenhum deles conhece do vício. Muito bem. Obviamente, tudo isso que estamos falando, né, do nulo, do anulável, da questão da putatividade, da existência da boa-fé, e isso nós estamos falando do artigo 1561 do Código Civil, isto tudo não vai acontecer com um casamento inexistente, né, por ser um nada, não vai comportar uma declaração também de o inexistente não vai comportar uma declaração por óbvio de putatividade, né? Portanto, no casamento putativo, a boa-fé suprime o impedimento naqueles casos em que um deles estiver de boa-fé, né? Então, no casamento putativo, a boa-fé vai suprir, fazer desaparecer a causa da sua nulidade, por um deles desconhecer a causa da nulidade. Então, para aquele que desconhece o vício, desconhece a causa da nulidade, né? Este efeito do casamento vai ser preservado até aquele momento. Até que momento? Até o momento em que ele desconheça a existência do vício. Então, para aquele que desconhece a existência do vício, no caso da putatividade, não é? O casamento não vai ter efeitos ex tunc. Na putatividade, para aquele que desconhece do vício, o casamento vai ter efeitos ex nunc, né? Portanto, a ignorância, né, neste caso, ela pode ocorrer por erro, né, de fato ou por erro de direito. O erro de fato, ele vai consistir no quê? Consiste na ignorância de um determinado evento que impede a validade do casamento. Por exemplo, as pessoas que se casam são irmãs, mas desconhecem a existência deste parentesco, né? Essas pessoas só descobrem a existência do parentesco algum tempo depois do casamento, né? Já a ignorância do direito significa o quê? A ignorância do direito advém da ignorância da lei, que vai obstar, portanto, a validade do casamento, né? A boa-fé de qualquer um deles, ou de apenas, ou de ambos, ela deve obrigatoriamente, para que haja a putatividade, ela deve existir no instante em que está sendo realizado a celebração do casamento. Então, até o momento, né, e no momento da celebração do ato nupcial, deve haver a existência da boa-fé, né? No casamento inexistente, né, portanto, nós não temos nada disso, né? Por quê? Porque o casamento, obviamente, não existe, né? E aí não há que se falar dessas todas circunstâncias que
não que levam à situação de nulidade das outras questões que nós estamos falando para o casamento. Tudo bem? Eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo, senão vai ficar muito longo, mas eu voltarei, tá bom? Beijinhos!